Olá, muito bom dia. Vamos continuar com o nosso devocional. Nós vamos ler hoje o livro de Filipenses, o capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegro-me no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo aqui, ele está falando dele mesmo. Ele fala que ele foi um homem que naquela época, antes de conhecer o Senhor, ele fazia tudo o que a lei de Moisés mandava. Paulo, ele era irrepreensível perante aquilo que ele tinha aprendido. Né? Ele fala aqui que ele era o perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele cumpria à risca tudo aquilo que ele tinha sido ensinado, tudo aquilo que ele tinha aprendido. A confiança dele não estava em Deus, estava naquilo que ele achava que ele sabia. Até que o Senhor Jesus veio e abriu os olhos de Paulo, e Paulo começou a entender que a nossa confiança tem que estar somente no Senhor. Vamos continuar? Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo aqui fala que ele considera tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha vivido até aquele dia que ele conheceu o Senhor como esterco. Nada mais valia para ele. O que valia para Paulo e para a vida dele era aquilo que ele começou a viver com o Senhor. Depois que o Senhor veio para a vida de Paulo, aí sim ele começou a ter a verdadeira noção do que era a riqueza que vem do Senhor, a riqueza que o Senhor Jesus tem para nos ensinar, a riqueza da palavra, a riqueza do amor, a riqueza da confiança que nós temos no Senhor. E Paulo aqui ele fala que ele quer ser encontrado nele. Nós precisamos de querer ser encontrados pelo Senhor a cada dia. Nós precisamos de querer ser alcançados pelo Senhor. Vamos continuar. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, pois uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, aqui ele fala das imperfeições. Todos nós somos imperfeitos. E nós temos uma mania, né, de olhar para as nossas imperfeições e não de olhar o tanto que nós já avançamos. De olhar para os nossos erros e não para a quantidade de acerto que nós já tivemos até chegar aqui onde nós estamos hoje. O Senhor, Ele não quer que a gente fique focado nos nossos erros, nas nossas falhas. Ele conhece todas elas. Ele conhece todas elas. Quando Ele me chamou, quando Ele te chamou, Ele sabia quem você era. Ele conhece os nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, mas Ele quer que nós
mantemos os nossos olhos fixos naquilo que nós precisamos de alcançar, que é o nosso alvo. E o nosso alvo, ele é o Senhor. O nosso alvo, ele é a salvação. Quando Deus nos chama, ele tem um propósito específico e singular para cada um de nós. E quem pode parar esse propósito que o Senhor tem para nós é só a gente mesmo. Quando nós começamos a olhar para dentro de nós e para as nossas imperfeições, a gente tem tendência a parar e achar que a gente não merece, que a gente não vai, que a gente não consegue. Realmente, a gente não merece, a gente não vai, a gente não consegue. Mas a gente tem a plena confiança naquele que por nós consegue, naquele que por nós vai, naquele que por nós faz. Então, nosso alvo, ele tem que estar fixo no Senhor e naquilo que Ele tem para as nossas vidas, aquilo que Ele separou para mim e para você. Amém? Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Nós já alcançamos muita coisa até chegar aqui. Então, nós temos que fixar o nosso sentido, nosso olhar, nosso coração naquilo que nós já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha que lindo isso. A nossa esperança tem que estar firmada na nossa salvação, no nosso Senhor. A nossa cidadania não é terrena. Então, que eu e você não venhamos nos apegar nas coisas dessa terra. Não venhamos nos apegar naquilo que é passageiro. Porque tudo aqui é passageiro. Tudo nessa terra vai passar. E o que vai ficar é a nossa fé, o nosso amor pelo Senhor. O que vai ficar é aquilo que verdadeiramente importa, é a nossa salvação, é o conhecer a Cristo a cada dia, conhecendo o Senhor, caminhando com Ele, avançando para o alvo. Nós vamos alcançar a nossa salvação, que está em Cristo Jesus. Então, que eu e você venhamos a cada dia praticar a ação de confiar somente em Deus, a praticar a atitude de querer estar cada dia mais com o Senhor, que nós venhamos não olhar para os nossos erros, nossas falhas, e sim nos arrepender deles e querer ser melhor a cada dia, mas que nós venhamos também nos lembrar sempre de tudo aquilo que nós já alcançamos junto com o Senhor, tudo aquilo que o Senhor, Ele já fez pela minha vida e pela sua vida. E que a gente tenha plena confiança, a plena convicção de tudo mais que Ele ainda pode fazer, tudo mais que a gente ainda vai poder alcançar se estivermos junto com o nosso Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e que o Senhor venha te abençoar. Em nome de Jesus.